Ok? Pode começar? Vai pôr negocinho, não? Vai pôr microfone, não? Boa noite a todos os senhores vereadores, autoridades presentes, servidores dessa Casa Legislativa e cidadãos que nos acompanham. Bem, no domingo próximo, dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional das Mulheres. Portanto, hoje a minha primeira palavra é de reverência. O Dia Internacional das Mulheres não é apenas uma data no calendário. É memória de luta, de coragem e de resistência. É a lembrança de que cada mulher que enfrentou o silêncio, o preconceito e as portas fechadas e ainda assim não desistiu. Celebramos as que vieram antes de nós, honramos as que caminham ao nosso lado e cuidamos para as que virão encontrem um mundo mais justo, mais seguro e mais igualitário. E aqui eu abro um parêntese para dizer que é um prazer dividir o caminho com essas duas mulheres de fibra, essas duas colegas maravilhosas. E que tenho muito orgulho de fazer parte desse plenário, que pela primeira vez é formado por 1/3 de mulheres. Que nunca nos falte voz, que nunca nos falte união, que nunca nos falte a certeza que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive aqui. Feliz Dia das Mulheres. Eu abro a palavra aos demais vereadores, antes de iniciar a sessão, se desejar fazer alguma homenagem pelo Dia da Mulher. Boa noite a todos que nos ouvem, né? Pelo Facebook, Instagram, todas as mulheres que estão aqui hoje. Eu quero parabenizar a mulher miraiense, trabalhadeira, guerreira, que muitas vezes, né, por falta de oportunidade, ou por falta, às vezes, de não ter tido, né, quando criança ou quando adolescente, uma certa oportunidade de fazer realmente aquilo que gostaria, que desejaria. Então, assim, dizer que nós somos muito importantes, somos esteio da casa. Sem a mulher, o homem não é nada. Tá bom? Forte abraço, parabéns a todas. Cumprimento a todos os colegas vereadores, aqueles que estão conosco aqui nesta noite. Dizer que a Milena foi muito feliz na homenagem, porque nós sabemos a importância da mulher, né? O próprio Deus, quando nos criou, ele viu a importância que era a mulher. Quando ele viu o homem sozinho, disse assim: vou fazer para ele uma companheira, né? E ele foi muito feliz quando fez isso, porque as mulheres realmente são o esteio da nossa casa, são aquelas que nos ajudam no dia a dia, né? Há uns tempos atrás falava-se que o homem mandava, né? E tem uns que até hoje ainda pensam em falar isso. Mas eu quero dizer para você que a mulher, ela é muito mais sensata do que nós, né? Ela tem muito mais controle sobre a casa do que nós. Por isso, nesse dia, eu quero também, né, já adiantar que vai ser no domingo, parabenizar todas as mulheres, não só as miraienses, mas todas do Brasil inteiro, né, do mundo inteiro, que nós possamos homenagear elas com carinho, né, e saber respeitar as mulheres. As mulheres merecem o nosso respeito. Muito obrigado. Passo a palavra agora à senhora secretária da mesa diretora, Isabel Cristina Coelho Milani, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de quórum. Boa noite.
Proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Adão Custódio Ferreira Machado. Aline Santos de Almeida Prado. André Luiz de Almeida Triani. Antônio Marcos do Amaral. Gesiano Inácio. Isabel Cristina, presente. Marcos Antônio Pereira. Helena Barroca Rocha. Presente. Oswaldo Alves Felipe. Vamos agora abrir a sessão. Sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Miraí. Convido a todos para ficarem de pé e levarmos nossos pensamentos a Deus para a oração do Pai Nosso, como Jesus nos ensinou. Agradeço a todos, podem se sentar. Solicito à senhora secretária que proceda a leitura da convocação da presente sessão ordinária, bem como do edital e da ordem do dia. Procedo à leitura do edital de convocação da segunda sessão ordinária do ano de 2026 e da respectiva ordem do dia. Edital 02/2026. Segunda reunião ordinária, retificado. A presidente da Câmara Municipal de Miraí, Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca os excelentíssimos senhores vereadores para a segunda reunião ordinária do ano de 2026, a realizar-se no dia 5 de março de 2026, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Miraí, Rua Tenente Leopoldino, número 160, Miraí, Minas Gerais, com a seguinte ordem do dia. Número 1, apresentação do projeto de lei número 02 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no âmbito do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social, FIIs, com garantia do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e da outras providências. Número 2. Fica apresentado o projeto de lei número 02 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Eu encaminho o referido projeto às comissões permanentes competentes para análise e emissão de parecer na forma regimental. Número 2, apresentação do projeto de lei número 03 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do município de Miraí do exercício de 2026. Fica apresentado o projeto de lei número 03/2026, de autoria do Poder Executivo. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes competentes para análise e emissão de parecer na forma regimental. Número 3, apresentação do projeto de lei número 04 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Miraí a filiar-se ao CONES Minas Gerais, Conselho Estadual de Controle Interno de Minas Gerais, e da outras providências. Fica apresentado o projeto de lei número 04 de 2026, de autoria do Poder Executivo. Encaminho o referido projeto de lei às comissões permanentes competentes para análise e emissão de parecer na forma regimental. Número 4, apresentação do projeto de resolução número 01/2026, que institui a Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Miraí e da outras providências.
fica apresentado o projeto de resolução número 1, que institui a Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Miraí. Oh, desculpa, gente. É isso mesmo, né? Ai, gente, me perdi aqui. Ué. Ela fez a apresentação, eu falei. Uhum. Fica apresentado o projeto de resolução número 1/2026, que institui a Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Miraí e dá outras providências. Número 5, apresentação do projeto de resolução número 02/2026, que altera a redação do dispositivo da resolução número 001/2007, Regimento Interno da Câmara Municipal de Miraí, Minas Gerais, e dá outras providências. Eu gostaria, né, na condição de vereadora, pedir a inclusão para votação. Por quê? Porque esse projeto ele vai organizar o nosso processo de trabalho junto às comissões. Tá? E aí, se todos estiverem de acordo, né, e se a presidente também estiver de acordo, colocar em pauta para votação. Tá? Desde já agradeço. Fica apresentado o projeto de resolução número 2/2026, que altera a redação do dispositivo da resolução número 1 de 2007, Regimento Interno da Câmara Municipal de Miraí, e dá outras providências. Eu vou dar uma lida, né, no projeto aqui, para poder colocar em votação ao plenário. Altera a redação do dispositivo da resolução número 001 de 2007, Regimento Interno da Câmara Municipal de Miraí, e dá outras providências. O artigo 1º. O artigo 123 da resolução 001/2007, do Regimento Interno da Câmara Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação: as sessões ordinárias serão realizadas todas as primeiras e terceiras quintas-feiras do mês, com início às 19h30, e no caso de recaírem feriados e recesso, ficará a convocação a cargo do presidente, que comunicará a nova data para sua realização. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Eu vou ler a justificativa desse projeto de resolução porque ele é muito importante. Ele tem como escopo alterar a redação do regimento interno dessa casa, especificamente seu artigo 123, para acrescentar uma reunião mensal no calendário de reuniões ordinárias. A redação original no mencionado artigo prevê que as reuniões ordinárias realizar-se-ão todas as primeiras quintas-feiras do mês. A alteração que propomos acrescenta reuniões ordinárias também às terceiras quintas-feiras do mês, o que resultará em 2 reuniões ordinárias por mês. Essa medida contribuirá para que os trabalhos do Poder Legislativo Municipal sejam realizados de maneira mais célere e, consequentemente, mais eficiente, atendendo assim o princípio constitucional da eficiência norteador da administração pública. Para além disso, a realização de duas reuniões ordinárias por mês possibilitará maior participação popular nos trabalhos da Casa e empregará maior transparência e compreensão das atividades aqui desenvolvidas. Assim, diante da relevância da matéria tratada, né, conclamamos os nobres pares a sua aprovação. Tendo em vista que o projeto não está em pauta para votação do respectivo projeto de resolução, eu consulto o plenário sobre o pedido de inclusão desta resolução na pauta de hoje para votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Quem não concorda, se manifeste. Todos concordam? Diante da aprovação, fica o projeto de resolução incluído na ordem do dia para votação e para discussão e votação. Passo agora. Oi? Deixa eu achar as moções. Passo agora as moções de pesar. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Terezinha de Jesus Vieira Pereira. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Albuíne Portela. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Valdeci dos Santos Werneck, conhecida como Wanda Werneck. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Jorge Barbosa. Moção de pesar número 7, pelo falecimento do senhor Otto Cristóvão Manes.
Moção de pesar pelo falecimento da senhora Jéssica Martins. Ela fazia parte do grupo Mães Atípicas. Era uma ativista buscando melhorias para os tratamentos e cuidados das crianças atípicas, muito querida e conhecida por todos pela sua garra, e que infelizmente nos deixou cedo demais, não podendo ver e nem colher os frutos da batalha que sempre travou. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Israel César dos Santos, conhecido como Taioba. Procedo agora às leituras dos requerimentos. Os vereadores abaixo assinados, com fundamento no artigo 105 desta Casa Legislativa, vêm perante vossas excelências, satisfeitas as formalidades regimentais vigentes, solicitar que seja apresentado em plenário e posteriormente remetido ao Poder Executivo o requerimento para que, no prazo legal, remeta a esta Casa informações a respeito do convênio firmado pelo município de Miraí com o CIMERP, contratações de empresas para serviços de manutenção de estradas, bem como documentações pertinentes. Os vereadores abaixo assinados, com fundamento no artigo 105 do regimento desta Casa, vêm perante vossas excelências, satisfeitas as formalidades regimentais, solicitar que seja apresentado em plenário e posteriormente remetido ao Poder Executivo o presente requerimento para que, no prazo legal, seja remetido a esta Casa informações sobre a frota municipal de veículos. Os vereadores abaixo assinados, satisfeitas as formalidades, solicita que seja apresentado em plenário e posteriormente remetido ao Poder Executivo o requerimento para que, no prazo legal, remeta a esta Casa acerca da nomeação da servidora pública municipal efetiva Ana Cláudia Vernier Alonso, matrícula número 000393, para o exercício da função gratificada de identificador ad hoc. Os vereadores abaixo assinados, com fundamento no artigo 105 do regimento interno desta Casa, vêm solicitar que seja apresentado em plenário e posteriormente remetido ao Poder Executivo o presente requerimento para que, no prazo legal, seja remetido a esta Casa informações sobre a aquisição de cabras adquiridas pela Prefeitura para o projeto de caprinocultura. Onde estão estas cabras? Onde elas ficaram nesses 3 anos que estão sob os cuidados da Prefeitura? E onde elas se encontram atualmente? Local exato, com o nome de propriedade e do respectivo proprietário. Os vereadores querem saber e a população também. Onde que eu pus aqui meu negócio, gente? Solicito à senhora secretária da mesa diretora que proceda à leitura das indicações. Indicação número 33/2026, de autoria Milena Barroca Rocha, pleiteando que sejam adotadas com a máxima urgência providências quanto ao barranco localizado às margens da estrada rural da comunidade da Garanja, especificamente na saída de Cataguases. Indicação número 34, de autoria de Antônio Marcos do Amaral, para que a Prefeitura faça aquisição de um aparelho de televisão a ser instalado no terminal rodoviário de Miraí, devido ao que ora o existente no local não mais funciona. Indicação número 33, de autoria de Adão Custódio Machado, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milano e Milena Barroca Rocha, indicando que seja elaborado e encaminhado à Câmara Municipal de Miraí um projeto de lei que institua o plano de carreira dos servidores públicos. Indicação número 36, de autoria de Adão Custódio Machado, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milano e Milena Barroca Rocha. Indica ao senhor, excelentíssimo senhor prefeito, que estude a possibilidade de elaborar e encaminhar a esta Câmara um projeto de lei que vise a redução da contribuição
custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, considerando os impactos econômicos que tal cobrança tem gerado aos munícipes. Indicação 37, vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milani e Milena Barroca Rocha, indica a construção de meio-fio de concreto de 1 metro de altura, Rua Abílio Antunes de Siqueira, na altura do número 213, lado esquerdo de quem sobe para o cemitério São Judas Tadeu. Indicação 38, dos vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milani e Milena Barroca Rocha, que seja, por intermédio do setor competente, seja realizado o ensaibramento das estradas do distrito de São José do Alegre de Miraí, Careço. Indicação 39, dos vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milani e Milena Barroca Rocha, indica a iluminação da ponte na estrada que liga Miraí a Cataguases, localizada em frente ao loteamento Coelho. Indicação 40, dos vereadores Adão Custódio Machado, Aline Santos de Almeida, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milani e Milena Barroca Rocha. Indica a reforma e iluminação da praça na saída para Guiricema e distrito de Dores da Vitória. Indicação número 41, dos vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milani e Milena Barroca Rocha, indica a reforma das grades de captação de água pluvial que dão acesso ao bairro Jacaré, localizadas entre o posto de saúde do bairro e o mercado Mazala. Indicação número 42, dos vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milani e Milena Barroca Rocha. Indica a limpeza da servidão que corta os fundos das residências da Rua Furtado Costa. Indicação número 43, dos vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milani, Milena Barroca Rocha, indica a reforma da ponte de madeira que dá acesso à Igreja Católica do Belo Monte. Indicação número 44, de autoria de Milena Barroca Rocha, pleiteia que sejam adotadas providências para a efetiva instalação de meio-fios na rua localizada no bairro Tucano 2, nas proximidades da oficina do Rodolfo, conforme fotografias em anexo. Indicação 45, dos vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milani e Milena Barroca Rocha. Indica a construção de galerias pluviais estratégicas com a finalidade para reduzir alagamentos frequentes ocorridos em especial na Rua João Rezende, Maricá, na antiga Avenida Presidente Médici, atualmente Avenida Prefeito Dinardo Eugênio de Freitas Triani, e Alameda Edson Carlos Nunes e Silva, logradouro transversal à Avenida Prefeito Dinardo Eugênio de Freitas Triani e nas ruas do bairro Jardim Daiá, visto que esses logradores são constantemente afetados pelos alagamentos nos períodos de chuva. Indicação número 46, os vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Carlos do Amaral, Isabel Cristina Coelho Milani, Milena Barroca Rocha, indica que seja feita a limpeza do córrego existente na altura da Rua Osório Espíndola. Indicação número 47, de autoria de Oswaldo Alves Felipe, indica a construção da obra, conclusão da obra de asfalto na Rua João de Campos Portela e a galeria de águas pluviais do lado direito ao lado esquerdo da mesma rua. Indicação 48, de autoria de Oswaldo Alves Felipe, indica a refazer a rede de esgoto danificada na Rua João de Campos Portela, nos fundos das residências. Indicação número 49, de Aline de Almeida Prado, que sejam feitos serviços de limpeza do córrego e de suas margens localizado na Rua João de Campos Portela, bairro Monte Verde, bem como a limpeza do rio Fubá, no trecho compreendido entre o bairro Indaiá até a usina Maurício Pereira, neste município. Indicação número 50, de autoria de Adão Custódio Machado, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos Amaral, Isabel Cristina Coelho Milani e Milena Barroca Rocha, que seja efetive a recomposição salarial para funcionários públicos, aposentados e pensionistas do município de Miraí em 4,77%. Indicação número 51, de autoria dos vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida,
Antônio Marcos Amaral, Isabel Cristina Coelho Milani e Milena Barroca Rocha. Substituição dos latões de lixo por lixeiras com tampa, a 1 metro de altura do chão, nos distritos e no município de Miraí. Solicito ainda que providencie um cronograma de coleta para cada bairro com dia e horário previsto. Indicação 52, de autoria dos vereadores Adão Custódio Machado Ferreira, Aline Santos de Almeida Prado, Antônio Marcos Amaral, Isabel Cristina Coelho Milani, Milena Barroca Rocha. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o gradeamento em frente à Copasa até o término da curva em direção ao terminal rodoviário, e implantação de redutor de velocidade com placa de sinalização, indicando presença de crianças nesse mesmo trajeto. Franqueio a palavra sobre as indicações aos vereadores na forma regimental acerca das proposições apresentadas. Não havendo discussão, declaro que elas serão enviadas ao Executivo. Coloco agora em discussão e votação o projeto de lei, o projeto de lei e resolução que constam na pauta. Em discussão e votação o projeto de lei número 01 de 2026, de autoria da excelentíssima vereadora Aline Santos de Almeida Prado, que institui as diretrizes gerais para a política municipal de mobilidade urbana e sinalização viária no município de Miraí e dá outras providências, que foi lido na sessão passada. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Quem não aprove, manifeste-se, por favor. Você quer a palavra? Eu esqueci de colocar em discussão. Esse projeto, né, como a gente discutiu na última reunião, a ordinária primeira reunião, ele viabiliza realmente a sinalização, né, é um trânsito mais seguro. Inclusive, né, em achados aí nas licitações, já foi feita uma licitação pelo município, inclusive tem uma empresa, né, que foi contratada para estar pintando essas placas, colocando, organizando, né, toda a sinalização do nosso município. Então, assim, é um projeto que vai realmente organizar, proteger aquele que anda a pé, principalmente as crianças que vão para a escola, as pessoas que necessitam do serviço de saúde, que saem a pé, a gestante, o idoso, prioriza também as vagas de prioridade no trânsito. Então, nossa cidade vem crescendo e a gente realmente precisa organizar. E ele não traz ônus, né, diretamente ao Poder Executivo, e sim obrigações, né, para que possamos ter na nossa cidade uma cidade sinalizada, uma cidade onde as pessoas possam andar, o ciclista, o motociclista, a pessoa com deficiência, e a gente realmente precisa organizar esse trânsito, tá? Então, eu coloco aí para votação, né, presidente? E vamos que vamos. Eu queria dar uma palavrinha, só assim, que eu acho que poderia também, nesse projeto, né, quando for elaborar as diretrizes, realmente, abarcar também a questão das bicicletas elétricas, né? Nos últimos meses, todos nós temos observado uma realidade cada vez mais presente nas ruas da cidade de Miraí. O aumento dessas bicicletas elétricas, principalmente por jovens e até mesmo por crianças. Não podemos negar que esta é uma nova forma de mobilidade moderna, sustentável, que pode trazer muitos benefícios. Porém, também precisamos reconhecer que a ausência de regras claras pode gerar riscos e a segurança da população. Tem sido cada vez mais comum vermos bicicletas elétricas circulando em alta velocidade pelas calçadas, locais que deveriam ser destinados exclusivamente aos pedestres. E ali estão idosos, crianças, pessoas com deficiência e famílias, que muitas vezes se sentem inseguros diante dessa situação. Então, é preciso organizar e orientar o uso dessas bicicletas, garantindo segurança para quem utiliza e também para quem circula pela cidade. Algumas medidas simples e responsáveis são a orientação sobre o uso de equipamentos de segurança, a definição de regras de circulação,
as campanhas educativas e a preservação das calçadas como espaço de pedestre. Temos que prevenir acidentes antes que eles aconteçam. Infelizmente, muitas vezes, o poder público só age depois que algo grave ocorre. Aqui nós estamos tentando fazer o contrário, né? Agir com responsabilidade e prevenção. Essa política de mobilidade urbana do nosso município demonstra que essa casa está atenta às mudanças da sociedade e comprometida com a segurança da nossa população. Então, que esse projeto também abarque essa questão das bicicletas elétricas. O projeto de lei número 01 de 2026 está em discussão. O projeto de lei está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Quem não aprovar, que se manifeste. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Agora colocamos em discussão e votação o projeto de resolução número 2/2026, que altera a redação do dispositivo de resolução número 001 de 2007, regimento interno da Câmara Municipal, que é o que passa a ter 2 reuniões ordinárias por mês. O projeto está em discussão. Então, este é um anseio nosso, né? Em várias reuniões que nós tivemos, nós vereadores, pelo menos com a bancada, sempre nós discutimos isso, que as nossas reuniões passassem a ser pelo menos 2 ao mês. Hoje, de acordo com o regimento interno, só temos 1 ao mês. Então, a partir do momento que esse projeto for aprovado, eu acredito que nós poderemos mostrar muito melhor o trabalho que aqui é feito nessa casa e dará muito mais credibilidade a essa casa, ao trabalho dos vereadores, porque nós passaremos a ter 2 reuniões ordinárias, consequentemente, as reuniões de comissão também aumentarão, né? Então, assim, vai demonstrar que nós estamos aqui e fomos eleitos para servir a população miraiense, para trabalhar realmente pelo povo. Então, eu peço a aprovação desse projeto. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar pelo projeto e deixar aqui até minha opinião em relação à população, que se, ao invés de 2 reuniões por mês, quisessem fazer uma reunião semanal, se a gente pudesse estar discutindo isso posteriormente, eu deixo aqui a ideia, tá bom? Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de que fiquei muito feliz, né, com o projeto da nova colega, porque é uma das coisas que nós, nas nossas campanhas, quando estávamos pedindo voto, as pessoas nos cobravam isso. Uma Câmara que reúne uma vez só por semana e nem dá para estudar o projeto, né? Então, isso foi muito cobrado na nossa campanha. Então, feliz de você ter tido essa atitude também. E dizer ao novo colega André que a ideia dele é muito boa, que nós, quando estávamos pensando nisso, quando conversávamos, nós falávamos em começar em 2 e depois, né, aumentar. E eu gostei muito da ideia do colega também. Boa noite a todos. Aproveitando a oportunidade que o doutor André falou, o Marquinhos também concordou com ele, não seria possível, entendo minhas palavras, não estou pedindo vista, não seria possível, se caso a gente conseguisse pedir a vista, já que o nobre colega, e claro que toda a bancada vai querer isso, que nós tenhamos mais reuniões, em vez de nós aprovarmos 2, fazermos com 4, por que fazer agora para depois mudar? Vamos adiantar esse processo? Eu acho a importância, boa noite a todos. Primeiro, né, a importância desse projeto para nós aqui na Câmara será de interesse de toda a população, por quê? Antes da gente estava votando alguns projetos aí e a população nem sabia que estava sendo aprovado ou não. Hoje, pelo menos com essa pauta que foi apresentada para nós no intervalo de 2 semanas, os projetos de lei foi lido hoje, apresentado hoje e vai ser votado daqui 2 semanas. Então, toda a população vai estar a par da situação.
o que essa casa vai decidir a favor, o que vai ser decidido contra. Então, acho de muita grande importância e convido os nobres colegas, né, que votem a favor. Outra coisa também que seria importante, né, é que nós, né, enquanto vereadores, estamos junto da população, ouvindo, né, a cada dia uma solicitação de melhoria, ou às vezes um elogio, uma situação que é um anseio da nossa população. A gente, o começo começaria com 2, por quê? Porque nós teríamos várias audiências públicas, né, presidente? Inclusive em assuntos de pertinência da população, né? Hoje, a todo momento, a gente ouve falar, eu não consigo marcar um exame. Então, vamos ter a oportunidade de trazer aqui o secretário para poder discursar para nós, para mostrar o fluxo, como que está sendo feito dentro do nosso município. Então, eu acho que 2 reuniões, a priori, seria de bom tamanho, porque nós, vereadores, além de estarmos presentes nas comissões, ainda teremos nessas audiências, inclusive cargos fantasmas, de vários servidores que nem vão ao trabalho, esses servidores serão chamados aqui na plenária, questões pertinentes também às estradas, você entendeu? Que hoje a gente ouve muito, má conservação das estradas, questões da iluminação pública. Então, a gente vai ter muita audiência pública aqui. Então, todo o interesse da população que é remetido a essa casa será investigado por nós. Inclusive, nós queremos ouvir a população. Então, a gente faz questão. Outra coisa também, que a gente ouve muito hoje, que não tem Miraí, ou se teve, não funciona, que é o quê? Já é o conselho do idoso, as cobranças dos bailes. Por que a casa do idoso hoje, que é o clube da terceira idade, não está sendo utilizado para os bailes? E por aí vai. Então, esses períodos serão para isso. Nós vamos trazer, sim, vamos trazer servidor aqui, não está trabalhando? Vamos trazer aqui para justificar. Secretarias fechadas em horários que deveriam estar abertas, falta de funcionário que não vai. Então, nós vamos ter muito assunto para tratar aqui nessa casa, né? E sem faltar, né, o presidente, que é um assunto também muito cobrado, que é o retorno da sindicância, né? Vamos dar andamento também, porque a população quer saber onde foi parar os 394 mil, tá? Então, é isso aí. Só te corrigindo, o excelentíssimo colega, foram 364 mil, tá? Quando eu disse que concordo com o colega, eu disse o seguinte: nós estamos conversando com 2, foi o que a gente, o modelo que as cidades vizinhas nossas fizeram, né? Começaram com 2, 3, hoje a cidade de Muriaé tem 4. Muriaé é muito maior do que Miraí, não tem nem comparação, né? E as outras cidades, igual São Sebastião, começou assim também, né? Começou com 1, com 2. Cataguases começou com 1, 2, 3, hoje Cataguases tem 4. Então, eu acho que, com o decorrer das reuniões, a gente pode colocar uma emenda depois e aumentar as reuniões, né? Porque a demanda, às vezes, não vai ser para toda semana uma reunião ordinária. Então, a gente começar com 2, a gente vai ver a demanda, né? As nossas vizinhas fazem 4, mas a demanda deles são maiores que a nossa, né? Tá certo? Marquinhos Pereira, respondendo à pergunta que você tinha feito a mim, na verdade, a gente queria deixar marcadas essas 2 reuniões ordinárias e, caso fosse necessário, a gente marca uma extraordinária. E, além disso, realmente, a gente vai retornar com a CPI, né? A gente fez o pedido de suspensão e ela vai retornar, e a gente vai ter, né, várias reuniões em torno disso, inclusive sobre audiências públicas, como a Aline falou, a gente oficiou a Copasa 2 vezes para estar presente hoje, para dar uma satisfação à população miraiense a respeito de tanta reclamação a respeito da água, e eles não nos retornaram, mas a intenção era que eles estivessem aqui hoje. E se eles retornarem para a gente semana que vem, a gente marca semana que vem. Então, é para a gente ir vendo o passo a passo do caminhar dessa alteração aí. E, a princípio, a gente queria muito mesmo fazer isso, fazer a leitura das proposições para os eleitores terem conhecimento. Por quê? Porque o vereador recebe a pauta, o eleitor não, o cidadão não. Então, hoje, a gente está aqui apresentando as proposições novas e colocando em votação aquelas que foram apresentadas na sessão passada. Então, a nossa ideia a priori era essa, mas a gente pode adaptar, a sua ideia é realmente muito boa, mas eu acredito que, de fato, não é necessário, mas se você quiser colocar em pedido de vista, eu coloco. Aí, você quer? Não?
Então, né, após tanta discussão, o projeto de lei está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Quem não aprovar, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Agora, eu franqueio a palavra aos senhores vereadores que quiserem fazer qualquer menção, qualquer observação. Ninguém? Não havendo mais matérias a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Miraí. Nos encontramos daqui 2 semanas.